Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e estamos iniciando nossa semana, né, queridos? Hoje, segunda-feira, dia abençoado. Eu creio que o Senhor Deus preparou uma semana cheia de bênção, cheia de paz, cheia de vitórias para as nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero já te convidar a estar participando conosco do Oração e Palavra durante a semana. Nós temos aí uma programação nova, né? Horários novos, aonde eu estarei ao meio-dia, dia de segunda, quarta e sexta, ao meio-dia. Segunda, quarta e sexta. E na madrugada de terça para quarta e de quinta para sexta, nós vamos estar fazendo aí o Oração e Palavra na madrugada. Amém? Nós vamos estar fazendo de terça para quarta, na madrugada, às 3 horas da manhã, de terça para quarta e de quinta para sexta. Nós vamos estar fazendo aí Oração e Palavra, né, na madrugada, eu e minha esposa, louvado seja Deus. Participa conosco aí, quinta-feira agora que passou, foi uma bênção em nome de Jesus. Deus falou conosco, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoou. E eu creio que cada dia mais Deus há de estar falando conosco através da sua palavra, sempre nos orientando para o bem maior. Amém, querido? Vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, em primeiro lugar pela minha vida, pois a tua infinita misericórdia alcançou, sim, Senhor Deus, as nossas vidas. Não somente a minha vida, mas de todos aqueles que vão estar vendo e ouvindo, toda a minha casa, minha família, minha esposa, todos, Senhor Deus, meu muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Pai, eu te peço, como das outras vezes que tenho feito esta oração, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão, o propósito, a qual o Senhor tem nos escolhido, Pai querido, para estarmos pregando a tua palavra, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. E toma toda a mente e coração a ti, Senhor, e não permita, Pai querido, que nada venha tirar a atenção do teu povo. Pois nós queremos, meu Pai, não apenas ser ouvintes, mas nós queremos guardar, cumprir e praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Que maravilha, né? No finalzinho da live nós vamos estar falando aí sobre essas toucas que a minha esposa está fazendo, né? Coisa maravilhosa, ó. A gente vai estar, tem vários modelos. A gente vai estar, essa aqui é masculina, tá, querido? A gente vai estar falando aí em nome de Jesus. E se você já se interessou, entre em contato pelo WhatsApp conosco, faça a sua encomenda. Eu creio que Deus há de abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Pegue a sua Bíblia, querido, vamos estar falando um pouco da palavra do Senhor. Eita glória! Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas, o doutor Lucas,
capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 15, está escrito assim: E estando o povo em expectação e pensando todos de João. Vou ler de novo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura ele não seria o Cristo. Respondendo João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Eu vou ler novamente. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já compartilhou a live, querido? Hein? Já compartilhou? Compartilha aí a live. Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda. Vem convidar os outros, divulga aí. Divulga no teu celular, divulga no teu WhatsApp. Eu quero crer que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida. E eu creio que o Senhor Deus há de falar profundamente com você. Apenas vem participar, querido. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Vem participar conosco, pois eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Jesus, aonde no capítulo 3 escreveu Lucas, nosso amado médico, nós temos aqui um texto muito significativo para as nossas vidas. Este texto, ele verdadeiramente, como está escrito, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E quando eu compreendo isto, eu posso ler tranquilamente o texto a qual nós estivemos fazendo menção, aonde você tem aí a história de um homem conhecido como João Batista. Este homem, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você percebe que este homem chamado João Batista, ele tinha algumas particularidades, ele tinha algumas singularidades. João Batista vivia no deserto, e João Batista, ele quando ele ministrava, quando ele falava às pessoas, ele fazia, digamos assim, a questão de batizá-los em água, chamando-os ao arrependimento. João Batista também conversava não apenas com homens e mulheres, mas com autoridades. E nós sabemos que ao enfrentar todas essas circunstâncias e ser verdadeiramente uma voz que clamava em meio ao deserto,
esta voz ressoou durante alguns anos, em meio à política, em meio aos fariseus, em meio aos sacerdotes daquela época, aonde alguns iam ter com ele e alguns, com seu olhar crítico, questionavam a ele, talvez perguntando se ele seria o Cristo, né? E os ensinamentos que ele dava, a gente percebe que o texto menciona poucas palavras vindas dele, mas muitos pregadores pentecostais gostam daquela parte onde ele diz, né, que os fariseus são raça de víboras, né? Dizendo, olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira constante, da ira que virá? Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, em nome de Jesus Cristo. João Batista, em meio ao deserto, eu creio que você, que é um bom estudante de Bíblia e bom estudante também de história, sabe que João Batista, em seu ministério, ele não foi, digamos assim, ele não teve a alegria de realizar profecias, milagres. Vamos dizer assim, João Batista, a Bíblia faz menção sobre o seu ministério, sendo ele apenas uma voz, a voz daquele que clama em meio ao deserto. Então João Batista, ele era a voz que clamava ao povo, a voz que despertava o povo para o arrependimento. João Batista nunca quis que os holofotes viessem para ele. João Batista sabia que ao abrir a sua boca, o seu trabalho, a sua função era preparar o caminho para o Senhor, para que as pessoas já tivessem o mínimo de conhecimento de quem é Deus, que as pessoas tivessem pelo menos um mínimo desejo, depois de ouvir um sermão de João Batista, pelo menos um mínimo desejo de se arrepender, de voltar ao primeiro amor, de parar de fazer coisas que não edificam. E aí você conhece a história. João Batista pregando, falando, clamando, e até que um dia alguns discípulos de João Batista comentam ali perto dele, chegam a comentar, imagino eu, e também outras pessoas questionaram a ele sobre isso, dizendo: porventura não és tu o Cristo que nós estávamos aguardando? E chorando, né, eu imagino que algumas pessoas olhavam para João Batista e almejavam que ele dissesse que ele era o Cristo. Só que ele disse que não. Ele disse: olha, eu não sou o Cristo, pois eu sou... Agora olha aqui, parte maravilhosa. Eu não sou Jesus Cristo. Eu apenas vos digo que eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observando essas palavras, querido, eu tenho aqui uma lição a qual o Senhor Deus fala ao nosso coração para estarmos aprendendo esta lição nesta tarde. Quando João Batista, movido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele declara toda essa situação
aonde João Batista dizendo que ele vos batiza com água, João Batista assumiu perante a si mesmo, perante Deus e perante os anjos, ele assumiu publicamente a sua humanidade, a sua limitação, a sua falibilidade como humano. João Batista abriu a sua boca e declarou: eu vos batizo com água. Quando ele disse isso, era como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu ofereço a vocês não é aquilo que aquele que vem depois de mim vai oferecer. Por quê? Porque aquilo que eu estou oferecendo é algo de uma... agora entenda isso, querido. O que eu vou falar aqui, eu vou falar literalmente. É algo natural. E por que eu estou dizendo que é algo natural? Porque a água em si é natural. A água não tem nada a ver literalmente com o espiritual. A água é água. Então, quando João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, olha, eu ainda sou ser humano e trabalho nessa linha aqui natural. Só que vai vir aí que vem a questão, só que vai vir mais poderoso do que eu, aonde João Batista disse: eu não sou digno de desatar de amarrar, né, os cadastros da sua sandália. Ele sim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando eu vejo este texto, eu leio este texto, eu tenho aqui, querido, infelizmente, um texto bastante atual para as nossas vidas. Como assim, pastor? João Batista, ao pregar em meio ao deserto, ele estava exercendo uma ordenança de Deus. E ele estava pregando aonde? No deserto. Ele estava ali no deserto, aonde ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E mesmo assim ele pregava. Por quê? Porque ele estava exercendo o ministério dele. E detalhe, ele foi guiado e enviado pelas mãos do Todo-Poderoso. Agora escuta aqui, irmão, é engraçado, né? Pessoas não se permitem ser usadas quando as circunstâncias do local para onde elas são enviadas não as favorecem. Todo mundo quer ser missionário em Nova York. Todo mundo quer ser missionário, quer pregar a palavra, digamos assim. Eu vou colocar em termos de pregar a palavra. Todo mundo quer pregar a palavra numa igreja de renome, numa igreja grande, onde tenho muitos membros. Poucos veem ainda aquela igrejinha, embora seja humilde, mas com muita seriedade, com muito amor, com muito mover de Deus. Então, João Batista, quando ele começou ministrando no deserto. E a própria Bíblia diz que ele era a voz. Olha que interessante. Ele era a voz. E João Batista exerceu esse ministério de forma maravilhosa. Por quê? Porque ele não ousou sair do propósito e do ministério a qual foi entregue a ele.
pois se Deus havia dado a ele uma determinada função, ele realizou esta função com maestria. E ao realizar esta função, Deus o levantou de uma sobremaneira aonde o Espírito Santo na vida de João Batista atraía as pessoas, o Evangelho atraía as pessoas a estarem ouvindo ele. E detalhe, João Batista não usava carro de som, não usava nenhum tipo de subterfúgio para que a sua entrada digamos assim, na vida das pessoas fosse algo, como é que eu posso dizer, algo ruim, algo de supetão, algo forte, mais forte que eu digo de maneira negativa. Por quê? Porque João Batista ele não arrombava a porta do coração de ninguém. Ele pregava o arrependimento. Ele dizia: olha, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E o que é mais maravilhoso é que ele foi chamado justamente para estar ministrando em meio ao deserto. Ele abriu a boca e ele pregava, ele falava em meio ao deserto. Agora agora escute isso, todo mundo vê João Batista pregando e batizando as pessoas, aonde as multidões de 5, se não me falha a memória, 5 é 4 circunvizinhanças vêm ter com ele. E João Batista tem uma igreja abençoada em meio ao deserto. Agora você consegue visualizar comigo pelos olhos da fé? Eu estou conjecturando e não estou cometendo nenhuma heresia, mas você consegue imaginar comigo o primeiro dia de caminhada de João Batista no deserto, aonde Deus mandou ele ir ao deserto, deu uma direção a ele e disse: olha, eu imagino Deus falando, ele disse: vai por aqui, João, vai por aqui, é por aqui que as coisas vão se desenrolar. E eu imagino ele caminhando em direção ao seu propósito, ao objetivo. E depois que ele caminhou ao seu propósito e objetivo ali, naquele momento, Deus começa a usá-lo de uma forma tremenda, embora ele não estivesse entendendo, mas Deus com certeza o direcionava. E depois que Deus passou a direcionar mais ainda a sua vida, João Batista compreendeu, e eu espero em nome de Jesus Cristo que muitos homens de Deus compreendam que, embora as dificuldades venham e tribulações, quando você está nas mãos do Todo-Poderoso, fazendo literalmente aquilo que lhe foi ordenado, Deus te abençoa. Deus ele providencia algo para você. Deus ele traz resposta para você. Basta você estar fazendo aquilo que Deus direcionou você a fazer. E eu quero crer em nome de Jesus Cristo que acho que quando João Batista ele foi pela primeira vez pregar, ele pregou para uma duna de areia, imagino eu, porque ele começara a andar em meio ao deserto. E quando ele começou a andar em meio ao deserto, eu imagino ele pregando o primeiro sermão, o segundo sermão, o terceiro sermão, mas ele insistia, sabendo que Deus o havia abençoado para um determinado propósito e realização. Até que finalmente aconteceu. Muitos vinham ouvir João Batista, muitos vinham ser batizados com ele. E quando João Batista percebeu que muitos estavam pensando que ele talvez fosse o Cristo, João Batista não se sentiu digno de tal coisa. Foi aí que ele disse: olha, eu não sou Jesus Cristo. Eu, na verdade, vos batizo com água.
mas virá um mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar o laço das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você percebe a humildade dele, aonde ele não queria de forma nenhuma trazer a sua, digamos assim, o ministério que Deus entregou a ele em evidência. Por quê? Porque se fosse da vontade de Deus ter este conhecimento, ter esse tipo de sentimento, se fosse necessário, Deus, Deus direcionaria ele a isso, mas não. João Batista, no seu íntimo, ele desejava sim, como ele disse na sua palavra, que o Senhor viesse crescer e ele viesse diminuir. João Batista desejava sim cumprir o propósito, pregando, falando sobre Cristo. Ele jamais atribuía uma pregação ou vidas ou qualquer outra situação a ele. E infelizmente hoje em dia nós vemos aí homens que se dizem homens de Deus, mas quando realizam um culto e a graça de Deus se manifesta nesse culto, as pessoas querem tomar a glória para si. Foi porque eu preguei, foi porque eu cantei, foi porque eu organizei. Quando na realidade as coisas só aconteceram pela infinita misericórdia de Jesus. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então você percebe esta situação. Sabe por que eu digo que você percebe? Porque olha só o texto. Estando o povo porventura dizendo em seu coração: será ele o Cristo? O povo, vendo as atitudes de João Batista em relação ao arrependimento, ao perdão de pecados, eles disseram: é ele o Cristo? E infelizmente muitas pessoas hoje têm talentos, têm dom de ministrar, de pregar, de louvar. E aí isso gera uma admiração, vou colocar admiração entre aspas, que infelizmente para alguns se torna idolatria, mas eu vou colocar admiração. Sentem uma admiração por fulano, beltrano, ciclano, e aí muitas vezes sem notar, eu vou dizer isso, sem notar, acaba sendo influenciado. Agora detalhe, as pessoas pregam e dizem hoje em dia que a minha geração, que a nossa geração que está passando por essa terra, precisa de exemplos a serem seguidos. Verdade. Nós precisamos, eu e você, que está me vendo aí, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos caminhar com Cristo sendo exemplo de vida cristã, para que as pessoas que estão nos observando possam verdadeiramente contemplar o brilho de Cristo em nossas vidas. E aí nós temos que sim, nós temos que dar bom testemunho. E aí você percebe, querido, que infelizmente muitos não têm feito isso.
eles têm atribuído a si, eles têm declarado sobre si as situações, as coisas que é o próprio Deus que faz. É o próprio Espírito Santo que permite que isso aconteça. E aí você vê o quão perigoso é. Por isso que às vezes Deus ele não permite que algumas pessoas sejam usadas, digamos assim, pelo Espírito Santo. Não é que elas não tenham capacidade, é porque embora elas tenham até capacidade, mas infelizmente Deus conhece aqui dentro. Deus conhece aqui dentro. E aí você diz assim, mas pastor, eu sou uma boa pessoa, assim. Mas Deus conhece aqui dentro. Tem pessoas que infelizmente por causa do dom que têm se corromperam. Por causa da sabedoria que têm se corromperam. Por causa de inúmeras situações que só geram benefício para ele próprio, se corromperam. E aí, querido, eu quero convidar você, homem de Deus, servo do Senhor, você que prega a palavra do Senhor genuinamente, você que ama em nome de Jesus Cristo fazer as coisas de forma correta, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. Servir ao Senhor Jesus com alegria, debaixo de bênção, respeitando sua vontade, fazendo o seu querer, fazendo verdadeiramente aquilo para qual você foi direcionado, fazendo a vontade do Senhor Deus, dando glórias a Ele, glorificando o nome dEle, porque todas as coisas acontecem por causa dEle, como diz a palavra, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. João Batista, quando pôde contemplar a face de Cristo, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, vocês têm que seguir a Ele, não a mim. Ele reconheceu a sua pequenez e disse: olha, Senhor, eu que preciso do batismo e tu vens até mim. E infelizmente muitos homens que pregam a palavra não têm reconhecido verdadeiramente Cristo em seus ministérios. Não têm reconhecido Cristo em seus ministérios. E quando você não reconhece Cristo em seu ministério, teu ministério está fadado ao esquecimento, a acabar. Sabe por que eu digo isso? Porque infelizmente eu vi e vejo muitas pessoas que começam bem, mas infelizmente quando ganham algum tipo de fama pequena, eles acabam colocando os pés pelas mãos, deixando a soberba crescer em seu coração. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. E é justamente por isso que João Batista declarando, dizendo: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as alparcas, os cordões da sandália dele. João Batista declarando que quem tem poder é Jesus. Quem vai fazer algo maior é Jesus. Ele é só o canal. Ele é só o garçom. Ele é só o garçom aonde ele vai ser usado pela infinita misericórdia de Deus.
Pastor, mas eu preguei e o fogo caiu. Você foi usado por Cristo. Foi canal, usado pelo Espírito Santo de Deus. A unção derramada naquele local, ela é derramada não porque tu pregou bem, ou porque você cantou bem, ou porque você é eloquente, porque você tem sabedoria. Nada disso. O poder de Deus e a unção de Deus foi derramada naquele local pela sua infinita misericórdia. É a misericórdia de Deus que faz manifestar a sua graça maravilhosa dentro da igreja, aonde nós o agradecemos por todas as coisas que Ele tem nos dado durante a nossa caminhada nesta terra. Você já agradeceu a Deus hoje pela tua vida, por tudo aquilo que você tem? Então agradeça. Então, em nome de Jesus Cristo, faça como João Batista. Aponte para Cristo e diga a glória dele. A raça, a paz do Senhor, meu filho. Deus abençoe. Estou bem, meu filho, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. É por causa dele que as coisas acontecem. A glória pertence a ele, a graça pertence a ele, toda a honra e glória pertence a ele. Salmo 115, versículo 1, se não me falha a memória, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas glória, honra e poder somente ao teu nome. Então que eu e você possamos dia após dia reconhecer que o Senhor é o Senhor que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, e que é através dele que encontramos bênção, vitória, direção, discernimento. É só em Cristo, é através de Cristo e é por Cristo. Amém? E você que está me escutando aí, você que está em dúvida ou que sente desejo, se sentiu tocado pela palavra e deseja aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu quero orar por você agora nesse momento. Feche teus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar, Pai querido, esta vida, este homem, esta mulher, esta criança, que possa estar agora neste momento, Senhor, se reconciliando contigo, te aceitando como único e suficiente Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida, que o Espírito Santo venha direcioná-los, que a tua graça maravilhosa alcance cada um deles, e que eles sejam um exemplo em sua casa, meu Pai. Abençoa-os de uma forma tremenda, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Em nome de Jesus Cristo. E como eu disse, né, eu quero apresentar a vocês, né, como a gente já tem feito aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Nós temos apresentado aqui essas touquinhas. Ó, eu estou usando uma também, ó. Estou usando uma. Essa é masculina, mas nós temos também feminina. E se você se interessou, querido, eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, a entrar em contato conosco, a fazer o seu pedido. Ó, essa aqui, ó, é feminina. Olha essa aqui, vermelhinha, tão bonita, aquela linda. Ó, tem um detalhezinho aqui, ó, feminino, uma flor, ó, todo um detalhezinho aqui. Minha esposa que faz essas toucas. Temos, ó, uma branca, também masculina, mas
Temos também uma branca, se não me falha a memória, feminina. Ó, aqui está. E temos também uma verde, uma florzinha. Ó. Então, querido, eu estou mostrando essas toucas porque se você sentiu o desejo de obter a sua touca, faça seu pedido, entre em contato conosco, né? O telefone está na descrição, né, do meu WhatsApp. Eu vou também colocar o meu celular aqui, 417 4573. Eu vou colocar o meu WhatsApp nos comentários. E se você quiser esta touca, é só entrar em contato conosco e faça a sua encomenda, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja. E eu te aguardo amanhã, terça-feira. Nós vamos estar entrando de terça para quarta, na madrugada, 3 horas da manhã. Eu te aguardo amanhã com oração e palavra na madrugada, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.